Então, Hebreus capítulo 11. Amém? Amém. Acharam aí? Sim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pois por meio da fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até aí. Esse capítulo de Hebreus ele é maravilhoso, né? Ele fala do rol dos heróis da fé, ele fala sobre a fé, o que o Senhor espera de nós, né, enquanto cristãos e evangélicos, né? É que a gente realmente tenha fé. E isso foi falado aqui no domingo passado, foi falado hoje de novo. Se a gente crê no Senhor, quem crê no Senhor, crer significa ter fé, praticar aquilo que você não vê, mas pelos olhos da fé você já toma posse como se já existisse, né? E é isso que a gente deve fazer. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, me debruçando sobre a palavra e buscando do Senhor o que Ele queria que a gente conversasse aqui hoje, né, e meditasse aqui hoje, eu me lembrei de um episódio que está relatado lá no livro de Atos, capítulo 3. E não fui eu que me lembrei, foi o Espírito Santo que me fez lembrar, né? Que eu não estava pensando nesse texto. E lá em Atos, capítulo 3, ele relata um acontecimento em que Pedro e João subiam ao templo, na hora nona, como era de costume, para eles ministrarem, para eles receberem do Senhor, e ao chegar na porta do templo, da porta formosa, eles encontraram com um mendigo, que era um homem coxo, ou seja, um homem aleijado, um homem que vivia às margens da sociedade, porque ele era pobre, não tinha nada e vivia de esmolas. E ao chegar ali, aquele mendigo, então, aquele de rua, né, pediu a eles uma esmola. E o que eles fizeram foi algo totalmente improvável de ser feito. E lá no texto, no Atos 3, Pedro então se direciona para ele a palavra e diz para ele assim: olha para nós, olhe para nós, preste atenção, eu não tenho ouro nem prata, Aleluia. Que é o que você está pedindo, mas eu tenho algo que você não tem, e aquilo que me foi dado, eu vou te dar. Aleluia. E aí o texto diz que ele fala assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Algo totalmente improvável, tanto para aquele que estava pedindo, quanto para aquele que estava ali. E para aqueles que estavam escutando, porque tinha pessoas ali, várias pessoas escutando aquilo, e viu ele dizendo isso. E de certo, se a gente quiser viver essa cena, nos colocar naquela cena lá, talvez a gente ia falar assim, cara, talvez Pedro não prestou atenção, que o cara não está assentado em uma cadeira, ele depende disso aí, porque ele não consegue andar. Talvez Pedro não prestou atenção porque esse rapaz ele está aqui na porta todos os dias do templo, há muitos anos, pedindo esmola porque ele é um da rua, ele é um mendigo. Talvez Pedro não prestou atenção, talvez ele quer que o cara se levante porque acha que ele pode ficar de pé e andar e caminhar. E aí, talvez a gente ficaria pensando assim como outros podem ter pensado, isso não vai dar certo. Não é assim. Mas algo que foi dito ali é que realmente tinha um poder. Não era a voz de Pedro, não era a entonação da voz de Pedro, mas era a chave que realmente ia fazer a diferença naquela cena. Porque ele falou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E para nossa surpresa, se a gente estivesse participando da cena e para todas as pessoas que estavam ali participando, aquele homem levantou e andou. E não somente levantou e andou, ele saiu atrás deles, pulando para dentro do templo, dançando. E mais, o texto diz que ele estava agradecendo ao Senhor, louvando a Deus. Algo totalmente improvável. Aleluia. Mas a palavra de Deus continua.
relatando que aquelas pessoas que iam ao templo, e eram muitas pessoas que frequentavam o templo, e conheciam aquela pessoa, sabiam da dificuldade dela. Talvez aquelas pessoas passassem ali por eles várias vezes durante até o dia, e ele era colocado ali naquele lugar para ele pedir esmola, para ele sobreviver, e as pessoas conheciam, mas aquelas mesmas pessoas que os conheciam, que via que ele realmente, e sabia quem era, viu ele dançando, pulando e agradecendo a Deus. E eles falaram, mas esse não é aquele que ficava na porta? Sim, de fato é aquele que ficava na porta, nós o conhecemos. O que aconteceu? E aí aquela multidão que ali estava no templo, aqueles muitos que estavam no templo, ficaram sabendo que foram Pedro e João que fizeram aquilo. E eles, juntamente com com o coxo, se ajuntaram a João e Pedro. E aí Pedro, naquele momento, levanta a voz e fala assim, vou falar nos dias de hoje, porque o texto é mais erudito, é até mais educado, mas se fosse hoje, nos dias de hoje, Pedro voltaria para o povo e falaria assim, espera aí um pouquinho, gente, de verdade mesmo, vocês estão achando que nós fizemos isso foi com a força do nosso braço? Você sabe que... Será que vocês estão pensando que nós somos dignos de fazer uma coisa dessa acontecer? Não, de verdade, vocês estão pensando que somos nós mesmos? Eu vou falar com vocês quem realmente fez, porque isso para vocês está causando um espanto. Como assim? Um cara aleijado recebe uma palavra de um homem para levantar e andar, por que isso não foi feito antes? Mas por que agora? E como é que isso funciona? Esse cara é poderoso, vamos atrás dele. E ele falou assim, não tem nada a ver comigo, gente. Gente, não tem nada a ver comigo, não fui eu quem fiz isso, porque eu não sou digno de fazer isso. Mas se vocês realmente querem saber quem foi que fez, eu sei. Foi aquele que veio para vocês. Aleluia. E vocês negaram a ele. Vocês mandaram crucificar até mesmo quando Pilatos falou que deveria soltar. Foi a este, e por este, pelo nome dele, o Senhor Jesus, que esse homem recebeu a graça. E agora ele pode andar, caminhar, pular e louvar ao Senhor. Aleluia. Queridos, aí a gente pode fazer uma pergunta. Fala assim, o que permeava a cabeça desses homens? O que realmente ocupava a mente de Pedro e João para eles lançarem uma palavra na frente de todo mundo que era algo humanamente impossível de acontecer? E se eles desistissem? E se Pedro e João tratassem aquela cena como uma qualquer? De você chegar no lugar, quantas vezes a gente já foi interpelado por alguém nos pedindo alguma coisa? Aqui nos Estados Unidos não tem muito, mas lá onde eu moro tem demais. Isso faz parte da nossa rotina. Você para o carro, você não pode andar mais com o vidro aberto. É o tempo todo as pessoas pedindo e isso já faz parte da nossa vida. E o pior que isso vira uma paisagem na nossa vida. Você olha para aquilo ali e você já acha tão normal, tão tranquilo, que você já não dá importância mais. É só o dedinho, não. E eles podiam ter feito isso. Eles podiam ter passado e quando pediu, aquele mendigo pediu uma esmola, eu falei, cara, mas de novo, você é chato demais, vai para outro canto, bicho. Todo dia eu chego aqui, você está aqui na porta pedindo. Eles poderiam tratar dessa forma. Aquilo que o homem estava pedindo iria saciar talvez a fome dele naquele instante. Talvez naquele dia, dependendo do que ele arrecadasse, mas o que Pedro e João deu para ele ia saciar a necessidade dele para sempre. Aquilo que o Senhor nos dá, querido, não é algo que vai acabar agora, não é algo que vai simplesmente matar a nossa fome, a nossa sede. Aquilo que o Senhor faz por nós é para sempre. Aquilo que o Senhor faz por nós, ninguém pode fazer. Aleluia. Mas é no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz também no capítulo 11 de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu naquele episódio junto com os dois apóstolos, os dois discípulos do Senhor,
Pedro e João foi que a fé deles e a fé de Pedro ao lançar uma palavra em nome de Jesus, a fé agradou a Deus. Foi a fé de Pedro naquilo que ele aprendeu com Jesus, foi a fé de João naquilo que ele aprendeu e viu com Jesus, que lançou aquela palavra e por ter lançado com fé, o Senhor se agradou. Porque quem fez não foi Pedro e João. Então nessa noite, se você tiver que lançar uma palavra, pode lançar, mas com fé. Porque você pode ter certeza que quem vai fazer não somos nós. Não sou eu, não é o pastor Cláudio, não é ninguém que está aqui, mas é o próprio Deus. Aleluia. E o Senhor responde todas as orações. Amém. Não existe oração que o Senhor não responda. Mas imagine se aqueles homens tivessem desistido, se eles não exercitassem a fé. Como seria relatado talvez hoje para a gente essa cena do encontro dos dois discípulos, dos apóstolos que andavam com Jesus? Portanto, não eram pessoas quaisquer, pessoas que foram vistas com o Jesus Cristo, o Nazareno. Como seria relatada essa cena? Pedro manda o cara andar, o cara levanta e cai. E até hoje o cara não anda. Como será que seria relatado essa cena para a gente, se é que essa cena seria relatada como algo de bom ou não? E eles tiveram que crer. Aqueles homens tiveram que crer. E o resultado não foi somente aquela maravilha que aconteceu ali, que todos viram e todos tomaram conhecimento. A palavra de Deus, ela continua relatando e diz que depois do discurso de Pedro, relatando exatamente qual que era o propósito final daquela maravilha, por que Jesus tinha feito aquilo, por que o Senhor tinha feito aquilo, e quem era o Senhor, exatamente quem fez aquilo ali acontecer, a palavra relata que mais de 5.000 pessoas creram no Senhor. Glória a Deus. Mais de 5.000 pessoas se renderam ao Senhor por causa de uma frase dita por um pescador, um cara sem instrução, com pouca instrução. Isso significa dizer, querido, que o Senhor não olha se você tem instrução ou não tem. O Senhor não usa as pessoas que são instruídas somente, que tem um canudo, que tem uma vida social boa, que tem dinheiro no banco, que é uma pessoa próspera financeiramente. Não, o Senhor usa aqueles que estão disponíveis para ser usados. Amém. Aqueles que creem no Senhor. Eu vou lançar a palavra, mas eu sei que quem faz é o Senhor. Eu não sou digno para estar pregando aqui, não sou. Se vocês tivessem me conhecido na infância, vocês falariam a mesma coisa que eu falei aqui. Mas um dia o Senhor achou graça em mim. E eu estou aqui, eu sei de onde eu vim e de onde Ele me tirou. E eu sei que é Ele quem fez eu estar aqui. Não eu, porque merecimento eu nunca tive para estar aqui. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí imaginemos agora que foi comentado aqui, Noé. O pastor fez um vídeo maravilhoso, uns 40 minutos aquele vídeo, né? Sobre uma visita que eles fizeram lá em Kentucky, né? Na arca, né? A réplica, exatamente, a réplica da arca de Noé. Coisa estrondosa, coisa até atemorizante, de tão grande, de tão perfeita, de tão boa. Mas imagine se Noé tivesse desistido. Imagine se Noé não tivesse confiado naquilo que ele recebeu do Senhor. Imagine se ele pensasse assim, talvez eu não escutei direito, talvez não é bem assim. Queridos, a arca, porque não foi Noé que construiu a arca totalmente, foi o Senhor quem o ajudou a construir. E o Senhor foi ensinando, tá vendo? É assim que faz, ó. Olha aqui, Noé, presta atenção como é que é. O Senhor foi conduzindo as coisas. Mas imagine quantas coisas desmotivadoras, quantas palavras desmotivadoras Noé recebeu. Noé, você está ficando doido. A arca, ela demorou mais de 100 anos para ser construída. Não foi algo que a gente vai aqui numa loja grande, igual foi esses dias, tem lancha, tem iate, você compra tudo. Não, Noé não comprou a arca não, gente. Ele não foi numa loja e falou assim, eu quero uma arca. Não, mas não tem pronta, eu quero reservar. Igual a gente compra carro zero.
Encomendei uma arca, vai chegar daqui tantos anos. Não, teve que ser construída do nada, começou do nada. Só que para os olhos humanos, aquilo ali era algo totalmente louco. Porque aonde ela foi construída, sequer aos olhos humanos seria possível ter uma enchente. Quiçá o fim do mundo, quiçá um dilúvio. Mas Noé tomou aquela palavra para si, a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele era temente a Deus, porque ele cria no Senhor. Ele não somente ouvia o que o Senhor dizia, a palavra do Senhor, mas ele acreditava, ele punha isso no coração dele como verdade. Eu não consigo ver dilúvio, nunca havia acontecido. Qual que é a ideia que ele teria de um dilúvio? Deus avisou para ele, Noé, vai lá, você vai... Eu achei graça em você, você vai construir a arca, vou te passar tudo direitinho, você vai salvar-se e a sua família também, porque eu vou acabar com tudo, vai ter um dilúvio, a água vai cobrir a terra inteira. Imagine isso na cabeça de alguém que não tem noção disso. Não foi fácil. Assim como não foi para os apóstolos, assim como não foi para Abraão, assim como não foi fácil para muita gente, que está relatado na Bíblia. Mas quando a gente toma isso como uma verdade, porque vem de Deus, você fala assim, eu não consigo ver, meus olhos não conseguem ver, minha mente não consegue reproduzir isso para eu realmente crer, mas eu creio porque é a palavra do Senhor. E se é a palavra do Senhor, e Ele é Deus forte e poderoso, vai acontecer. O que eu tenho que fazer é cumprir, porque a obra é dele, ele que vai fazer, ele que tem responsabilidade com isso, não sou eu. A minha responsabilidade é falar, eu creio, eu não abro mão da promessa do Senhor. Mas levou muito tempo. E aí a gente pergunta, o que permeava a cabeça de Moisés, os pensamentos dele? A ponto dele se entregar num projeto desse, totalmente improvável. A ponto dele ouvir as pessoas falando assim, Noé, presta atenção, meu filho. Eu acho que você está velho demais, eu acho que você bebeu alguma coisa. Não tem como, larga isso aí, Noé. Você vai morrer, você não vai ver isso acontecendo. E ele ia, orava o Senhor e falou assim, eu vou continuar, porque a tarefa que Deus me deu foi fazer isso. E eu vou fazer. Agora, a tarefa do dilúvio não é minha. Essa parte não é minha. E a palavra de Deus é clara, queridos. Quando o próprio Jesus diz, por acaso há alguma coisa impossível que o Senhor não possa fazer? Impossível só existe na nossa mente, nos nossos olhos, limitados. Nada é impossível para o Senhor. Amém. Eu creio. Mas alguém tem que crer. E a palavra de Deus diz que Noé foi movido por santo temor. Ele abriu mão daquilo que é natural e falou, não, isso aqui é algo totalmente improvável para quem está olhando o mundo material, o mundo natural. Isso aqui vai acontecer e já aconteceu no mundo espiritual. Através do Senhor e da minha fé, ele vai se materializar. Eu creio que isso vai acontecer. Mas passaram, não foi uma semana, 7 dias, passaram mais de 100 anos. Mas Noé manteve a fé. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse virado para o Senhor e falou assim, eu não aguento mais. É muita gente falando na minha cabeça. Talvez até os parentes. Os mais próximos. Talvez no lugar onde ele frequentava. Talvez, querido, você vai para a igreja, aqueles que frequentam a igreja junto com você, e não é o caso daqui, porque essa igreja não tem, mas na nossa tem. Nas nossas igrejas lá tem isso. A pessoa às vezes senta do seu lado. E quando você recebe uma promessa do Senhor, ele fala, isso não vai acontecer não, isso é difícil, não, isso aí não vai acontecer não. Quando você levanta a sua voz e pede ao pastor uma oração, que você quer um emprego, se você precisa de uma porta de emprego, as pessoas vão falar, mas você não tem, não, isso não vai acontecer não. Não, isso não tem jeito de acontecer. Eu preciso de uma casa, Senhor. Não, aqui não tem como comprar casa. Não, que é isso? Você chegou agora. Isso não acontece. Tem gente que está aqui há 20 anos na igreja e não recebeu nenhuma bênção. Você chegou hoje, você quer receber? Entra na fila. Porque eu estou na frente. Eu estou aqui há 20 anos. Você chegou agora. Você tem 1 mês, tem 2 meses. Não, entra na fila, fica lá atrás, espera, porque depois desse povo todo aqui vai acontecer. E às vezes a pessoa desiste. Porque ele recebe tanta palavra desmotivadora que ele fala assim, ah não, Deus, isso realmente não vai acontecer.
100 anos. Mas se ele tivesse desistido? Imaginemos Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que foram tirados de Jerusalém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, juntamente com Daniel, e foram levados para a Babilônia, não como moradores, não como príncipes que eles eram em Jerusalém, porque eram estudados, cultos, de boa família, foram levados para servir. Foram levados para servir o rei da Babilônia, uma terra estranha. E eles foram levados para aquele lugar. E num certo momento, o rei Nabucodonosor soltou um edito, ou seja, um decreto. A partir de agora, quando todos é todo mundo que estivesse lá, todos que estivessem lá, inclusive os 3, quando todos escutarem os sons dos instrumentos e as músicas de toda espécie de música, todos vão ter que se prostrar diante dos nossos deuses, dos deuses babilônicos, e diante da estátua do rei Nabucodonosor de ouro que ele próprio criou, ele próprio fez. E todos faziam isso. Só que esses 3 não. E aí os caldeus, que era um povo que era escravo lá da Babilônia, chegou para pedir uma parte com o rei, chegou o rei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Mas existe uma turminha aí, rei, que não está cumprindo aquilo, a ordem do Senhor. É mesmo? Vou falar na língua de hoje, na linguagem de hoje, tá? É mesmo? Não acredito não. Tem. Mas quem são esses incircuncisos aí? Ah, um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego. É mesmo? De rocha? É. Deixa comigo. Traga-os aqui. Trouxeram os 3 na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, o texto, que ele disse assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram diante dos nossos deuses e nem da estátua, da minha estátua? É verdade isso? Não responda para mim. Não precisam responder. Se vocês quiserem, da próxima vez que tocar as músicas e os instrumentos, vocês se prostrarem diante dos nossos deuses e da minha estátua, vai ser melhor para vocês. Ou seja, aquilo ali foi uma palavra de um rei, um cara que era de um império poderosíssimo na região, o cara mais poderoso da região, que era do Império Babilônico. O rei, o próprio rei chama isso, é melhor para vocês se prostrarem. Sabe por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão serem lançados na fornalha ardente. O que faríamos nós? Porque não respeitaram a lei, talvez isso a gente conseguiria. Porque aqui não acontece, mas lá no Brasil avançar semáforo é coisa rotineira. Fazer conversão onde é proibido, coisa rotineira. Não é igual aqui. Pare. Lá eles leem, siga. Ninguém para. Aqui não, é diferente. Mas lá é muito fácil de você desrespeitar uma lei. Mas quando você está na frente do Todo-Poderoso do lugar, que é um rei, que tem o poder de te matar ou te deixar vivo, e ele fala, é melhor que você se prostre diante dos nossos deuses, não do seu. É melhor para você, porque se você não fizer isso, você vai morrer. E morreria mesmo. Mas sabe o que está escrito na palavra de Deus? Que eles responderam para o Senhor. O Senhor lá, o rei. Eles responderam assim, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus... Porque se você pegar o texto, abra um parênteses aqui, se você pegar o texto, toda palavra que está escrita antes disso, que remete a um Deus, deuses, Deus, tudo é com D minúsculo. Mas agora o que eles respondem para o rei é o Deus com D maiúsculo. Aleluia. E está escrito dessa forma. E ele diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, saiba,
se ele não nos livrar, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aleluia. Coragem. Quem com sã consciência falaria um negócio desse? O rei já estava nervoso porque eles não estavam cumprindo o que ele havia mandado. Agora eles vêm na frente do rei e o rei não estava sozinho, né? Os seus súditos, os seus conselheiros estavam todos ao redor do rei naquele momento. E eles respondem dessa forma para uma autoridade máxima. Isso soa como uma afronta, não soa não? Imagine se nós fôssemos o rei. Peraí, eu estou mandando eles fazerem. Aí eles vêm com a resposta que eles não vão fazer. E que o rei, o Deus deles, vai livrar eles da mão do rei. E se não livrar, mesmo assim, eles nunca fariam isso. É uma afronta. A palavra de Deus continua dizendo que ele ficou mais irado, ele ficou endemoniado. Porque antes ele estava com raiva, agora ele ficou possesso mesmo. O bichão baixou no rei. Ele falou assim, beleza. Chamou os soldados mais fortes do reino. Falou com eles, vocês vão lá, vai acender a fornalha. Mas vocês não vão acender com fogo normal que mata a gente, não. Vocês vão aquecer a fornalha 7 vezes mais quente. E vão amarrar esses sujeitos aí e vão jogar lá dentro da fornalha. E isso foi feito. E a palavra de Deus diz que quando aqueles guardas, os mais fortes do exército de Nabucodonosor, foi lançar os 3 já amarrados, as roupas, vestidos, turbante, tudo amarrado. Eles não tinham como sair disso. Quando os soldados foram lançar os 3 dentro da fornalha, os próprios soldados morreram de tão quente que estava aquele lugar. Mas eles foram lançados lá dentro. E esse ritual de lançar alguém na fornalha era como um evento. O rei sentava, todo mundo sentava para assistir, condenado à fornalha. Vai lá. O povo todo assistia. Queima mesmo! Isso aí, joga lá dentro! Isso aqui. Estava cheio de gente assistindo. Mas a palavra de Deus diz que, para espanto do rei, ele levantou, olhou lá para dentro da fornalha e ele chamou os conselheiros deles e falou assim, peraí, me ajuda aqui. Nós não condenamos, não foi 3? Não foram lançados 3 dentro da fornalha? Sim, ó rei, claro, foram 3, mas eu estou vendo 4 lá dentro. E mais, eu estou vendo 4 soltos. Aleluia. E eles não são consumidos pelo fogo. Imagine nós numa cena dessa. Meu Deus, muito forte. Quem poderia desafiar a morte de tal ponto sem poder escapar, porque não havia forma de escapar? Mas quem poderia se salvar de uma fornalha ardente, já que os próprios que foram jogar eles lá dentro morreram na porta de tão quente que estava? E eles foram lançados lá dentro verdadeiramente, mas por quê? Será que o rei estava doido? Será que ele bebeu mais? Ou estava vendo coisas? E ele falou, peraí um pouquinho, vou lá. Chegou lá na porta, chamou-los pelo nome. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Vocês estão aí? Sim, nós estamos aqui. Venham para fora. E aqueles 3 saíram para fora. E os governadores, os sátrapas, os conselheiros do rei foram lá verificar. E eles próprios relatam, não queimou roupa, nenhum só fio de cabelo deles foi queimado. Não havia lesão na pele deles. Aleluia. O que Deus pode fazer? Para os nossos olhos e para os olhos daquelas pessoas que assistiram essa cena, improvável. Todos já estavam dando por certo que aqueles 3 lá iam virar cinzas, churrasquinho. Mas Deus tinha um propósito. Aleluia. Não só de livrar eles dali, porque aquilo ali é fácil demais. Deus não faz coisas só simplesmente para aparecer, queridos. Peraí, vou fazer um show aqui. Esse povo está achando que esse povo vai queimar? Não vai não. Peraí um pouquinho. Não vai queimar e pronto, acabou. Aí, gostou? Eu sou fera. Não, Deus não faz isso. Tudo é com propósito. Amém. E a palavra de Deus, ele continua relatando e diz que o rei Nabucodonosor, aquele
que fez para si uma imagem de ouro como se ele próprio fosse um deus. E aquele que era idólatra, assim como o povo babilônico, de vários deuses, adoravam vários deuses, ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que havia os livrado. Aleluia. E ele, em alto e bom tom, disse: a partir de agora, é só Jesus mesmo, a partir de agora, quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado na fornalha. Olha como mudou. Olha como é que a situação mudou. E mais, o resultado disso é que o rei os colocou em posições superiores no reino. Glória a Deus. Os condenados agora viraram o braço direito do Todo-Poderoso da Babilônia, do rei da Babilônia. Não por eles, porque não foi pela força do braço deles, foi pela obra do Senhor na vida deles, através da vida deles. Mas Deus tinha um propósito. E todos que estavam ali ficaram pasmados de ver o que o Deus Todo-Poderoso fez naquele dia. Glória a Deus. Mas se eles tivessem desistido? E se eles, na hora que eles foram levados à frente do rei, eles... Gente, tudo bem, até aqui deu certo, mas agora deu ruim. A casa caiu. Agora nós estamos de frente do Todo-Poderoso. E ele disse, se a gente não fizer, e olha que essa música vai tocar daqui a pouquinho. Os sons vão sair daqui a pouquinho. Ele disse, se a gente não nos prostrar, nós vamos morrer. E o rei, quando fala que vai morrer, vai mesmo. Ele não tem dó, ele não vai poupar a gente. Gente, pensa, é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Nós vamos queimar. Não tem jeito. Mas mesmo assim eles mantiveram a palavra deles. Mantiveram a fé que o Deus que eles serviam não é um Deus de papelão. Não é um Deus de pedra. Não é um Deus de ouro. Não é um Deus de rubi, de mármore, de pedra, de pau. Não, é um Deus vivo. É um Deus poderoso. Aleluia. Poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Amém. Glória a Deus. Mas se eles tivessem desistido, qual que seria o desfecho dessa cena? Talvez seria afrontar o rei, aqui ó, virou um toquinho desse tamanho cada um, ó, virou uma pedrinha de carvão. Será que esse seria o desfecho? Quando a gente abre mão, queridos, da promessa do Senhor, a gente aceita que a gente nos torne um nada. Porque o Senhor nos valoriza. O Senhor tem para Ele que nós somos importantes. Ele nunca abriu mão de nós. Ele poderia ter aberto mão lá no início, quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram, mas Ele resolveu amar. Ele não volta atrás. E Ele tem promessa para mim e para você. E a promessa do Senhor, talvez, num primeiro momento, a gente não vai conseguir entender. Nem vai conseguir acreditar, mas a gente não acredita naquilo que a gente vê. A gente não anda por aquilo que a gente vê. A gente anda por aquilo que a gente crê. Aleluia. E a fé daqueles homens foi que agradou o Senhor. Porque Deus podia ter acabado com aquele reino com uma piscada. Você está afrontando os três, eles são tementes a mim, então quem vai morrer vai ser vocês todos. A minha fornalha não é 7 vezes maior, não é 1000 vezes maior. Meu Deus. Vai morrer todo mundo. Mas ele ouviu, ele presenciou aquilo, a fé daqueles homens. Falei, para a gente não importa não. Se chegou a nossa vez, eu achei que eu não ia morrer de fornalha, mas agora é isso aí que tem para nós. Para mim eu ia morrer deitado na caminha lá, dormindo. Mas a realidade é fornalha. Tudo bem, se a gente vai morrer na fornalha, se Deus escolheu isso para a gente, tudo bem. Da mesma forma que em 2021, eu achei que eu ia morrer de Covid. E quando eles me disseram que eu não teria salvação, aqueles médicos, eu falei assim, eu não sabia que eu ia morrer de Covid, para mim eu ia morrer dormindo. Mas se é Covid, tudo bem. Mas Deus tinha um propósito. Aleluia. E o que Deus fez por minha vida
foi algo improvável. Porque a notícia que chegou para minha família é que não tinha jeito mais. Meu Deus. Mas Deus mudou a situação. Deus mudou o cenário. Amém. Aquilo que era para minha família desistir, falar, não tem jeito, foi na época que morria mais de 4.000 por dia. Meu Deus. Um a mais. Jefinho, gordinho. Comorbidade. Num lugar lá igual aos outros. Mesma situação dos outros. Todo mundo indo para o mesmo lugar, para o brejo. Um a mais, um a menos. Mais de 600.000 pessoas já tinham morrido. Por que, Jefinho, não? É a mesma coisa. Mas Deus mudou o cenário. Aleluia. Aquilo que já estava entregue, Deus falou assim, ainda não. Quem manda aqui sou eu. Aleluia. Ele vai voltar. Oh, glória. Ele vai abrir os olhos. Ele vai reviver. Ele vai voltar a respirar. Porque eu estava respirando através de máquina. Era só puxar o fio da tomada, acabou. Resolvi o problema, tchau. Mas Deus me fez respirar novamente. Glória a Deus. E se Ele pode fazer isso, se Ele fez isso pelas pessoas, querido, por que Ele não faria por nós? A fé é a mesma. A palavra é a mesma. O Evangelho é o mesmo. O Deus é o mesmo. Amém. O que Ele fez na época deles, Ele pode perfeitamente fazer agora. Basta nos crer. Glória a Deus. Somente o Senhor. Alguém antes de nós não desistiu. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluia. Se Noé tivesse desistido, talvez a história seria outra. Se Abraão tivesse desistido, não tivesse fé, talvez a história seria outra e hoje a gente não estaria aqui. Se Jesus tivesse desistido, o que seria de nós? Mas alguém não desistiu antes. E é por isso que nós chegamos aqui. E alguém que está lá na frente está dependendo de nós não desistirmos também. Porque se a gente abrir mão hoje, as pessoas que virão depois de nós talvez nem existirão. Mas se a gente nos manter firmes na fé no Senhor, nós vamos ver e comer o melhor dessa terra. Eu creio, recebo em nome de É a Jesus. palavra do Senhor, não do Jefinho. Jefinho não pode fazer nada. Mas o Senhor pode e Ele quer fazer. Aleluia. Ele quer. Ele não tem que fazer, Ele quer fazer. Glória a Deus. As circunstâncias não podem ser maiores que a nossa fé no Senhor. Eu conheço poucas pessoas aqui, mas o Senhor conhece todos. Ele sabe exatamente o que vocês têm passado. Se tem alguém aqui pensando em desistir, querido, eu queria falar com você nessa noite, não desista. Amém. Não abra mão do propósito do Senhor na sua vida. Não abra mão da promessa do Senhor na sua vida, porque vai ser cumprida. Porque quem falou foi o Senhor, aquele que pode cumprir. Não é homem que promete e não tem condições de cumprir. Não, foi o próprio Deus. Não abra. O Senhor não te trouxe aqui para te jogar no deserto e te abandonar, não, querido. Existe um propósito para isso. Glória a Deus. Há 32 anos, 33 anos atrás, eu tentei vir para esse lugar aqui, para os Estados Unidos. Ia para Los Angeles, onde eu fui passear agora. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, Deus, há 33 anos eu tentei vir para cá, fiz tudo certinho e não deixaram eu vir. E naquele dia eu falei, nunca mais eu vou nesse país. Fiquei revoltado. Mas o Senhor já me trouxe aqui várias vezes. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vim passear. Eu fui passear lá em Los Angeles. Falei assim, era aqui que eu ia saltar? Era aqui que eu ia viver? Talvez eu nem estaria vivo. Porque não era o tempo. Não era o tempo para mim, né? Mas hoje eu estou aqui. Então as circunstâncias não podem nos afastar. Não podem ser maiores que a nossa fé no Senhor. As dificuldades não podem ser maiores do que a nossa fé em Jesus Cristo. Porque Ele pagou um preço pela nossa vida. Nós estamos aqui por causa dEle. Ele pagou um preço, Ele não desistiu. Ele poderia desistir e falar assim, pai, eu não vou fazer. Não. Olha o que esse povo está fazendo. Olha a ingratidão. Olha a afronta que eles estão fazendo. Não, pai, eu paro por aqui. Se Ele tivesse desistido. O Senhor não desistiu de nós e é por isso que nós conseguimos chegar aqui. Hoje é noite de festa, todo mundo sabe.
Graças a Deus por isso, né? Aleluia. Mas é uma noite da gente agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Amém. Porque se não fosse o Senhor, hoje a gente não estaria comemorando festa nenhuma aqui. Nenhuma festa. A gente não estaria aqui. Quem planejou estar aqui hoje? Quem planejou? Há anos atrás? Ninguém. Eu nunca planejei estar aqui, queridos, nessa noite. Mas o Senhor já tinha planejado Oh, isso. glória. Aleluia. O Senhor já tinha planejado você estar aqui sentado hoje, ó, escutando a palavra, né? Confraternizando aqui com os irmãos. Eu queria fazer eu quero fazer algo aqui. Agora. Eu quero fazer. Glória a Deus. Nós temos que fazer. Porque não é fácil, querido. A caminhada de uma igreja não é fácil. Eu tenho uma estrutura lá por trás. Eu tenho a estrutura da igreja por trás. Glória a Deus. É um pouco diferente daqui. É mais cômodo. E mesmo assim não é fácil. Aqui não. Aqui não tem estrutura por trás. Aqui tem que confiar no Senhor. Amém. Aqui é entrega total, queridos. Glória a Deus. Porque se chegar lá, onde eu sou pastor titular da igreja, chegar o dia de pagar o aluguel, não tiver o dinheiro, alguém vai pagar. A igreja paga. Aqui não. Aqui tem que ter. É ou não é, pastor? Amém. Aqui não tem outra igreja para pagar a conta daqui não, querido. Daqui é só o Senhor. Amém. Aqui tem que ter fé. Glória a Deus. Tem que confiar, tem que entregar, tem que pular de ponta. Aleluia. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu queria chamar o pastor Amém. Cláudio aqui. Glória a Deus. Juju. Lulu tá aí? Eu vou chamar a Simone, peraí. Tá. Vê se ela pode vir. Amém. Queridos, se essa família tivesse desistido, pensem aí. Acho que foi fácil chegar até aqui. Na primeira vez que eu vim aqui, tinha uma equipe de dança aqui nessa igreja, né? Eram 2 pessoas, dançavam aqui. Tinha uma equipe aqui de louvor, não tinha? Verdade, verdade. Hoje não tem a dança mais. Sabe por quê? Porque aquelas que estavam na dança hoje fazem parte do louvor. No dia que eu estive aqui, o pastor Cláudio não fazia parte do louvor, não. Não era ele que fazia o louvor, não. Era? Não era. Queridos, imagine isso para um coração de um pastor. Você tem uma estrutura mínima que não é fácil, só através do convencimento do Senhor. É verdade. E aí a pessoa vira e fala assim, eu estou indo embora. Aí o outro vira, eu estou indo embora. E você olha e fala assim, cara, mas era pouco. E agora não tem nenhum. Isso para o coração de um ser humano, de um pastor, isso é difícil. Eu não sei, eu acredito que não, que ele não passou por isso, mas lá, onde eu sou pastor, por muitas vezes nós, eu e Gisele, pensamos em desistir. Por muitas vezes foi muito pesado, muito difícil. Mas eu ficava lembrando desse pessoal aqui. Cara, por que eles não desistiram? Eu vou desistir. Tinha um culto lá na segunda-feira, que era só eu e mais 2 no culto, e eu pregava. E eu olhava e falava assim, Deus, eu estou pregando para cadeira vazia. Eu fiz isso muitas vezes. E a ponto de falar, eu vou desistir, mas eu falava assim, não, se os 2 vêm e não desistem, por que eu vou desistir? Enquanto tiver um aqui, eu vou estar. Essa é a fé no Senhor. Ou o Senhor está nisso ou não está. Amém. Agora imagine se você tivesse desistido. As 2 dançavam aqui e falaram assim, não, louvor saiu, não tem louvor mais. Nós não vamos fazer, nós não tocamos, nós não sabemos cantar. O que a gente faz na igreja é dançar. Aí o pastor fala assim, não, eu cantar não. Meu ministério é ministrar. E se eles tivessem desistido? Daquela leva, só o baterista que sobrou, né? Daquela leva? Só o baterista sobrou. Só o baterista Foi sobrou. assim. Né? Foi assim. Vamos orar? Vamos abençoar essa família? Porque se elas tivessem desistido, querido, se a família tivesse desistido, talvez a gente não estaria aqui hoje. Glória a Deus. Uma coisa é certa, viu, pastores?
vou descer aqui. Uma coisa é certa. O Senhor tira pessoas, mas Ele coloca pessoas. Glória a Deus. E a promessa que Deus fez para vocês, Ele continua cumprindo. Amém. Ele não abriu mão, não. Talvez vocês não programaram estar aqui de hoje, talvez não programaram ser responsáveis por uma igreja, talvez isso nem estava no coração de vocês. Mas o Senhor não deixou isso aqui abrir à toa, Amém. para morrer, não. Amém. E esse nome aí, a grande comissão, isso aí é um mistério. Aleluia. Amém. Eu creio que vocês vão ter uma igreja Amém. da grande comissão aqui. Amém. Não é igreja, graças a Deus por esse espaço, é maravilhoso, é abençoado, Glória a Deus. onde as pessoas louvam o Senhor, recebem do Senhor, são libertadas, transformadas, restauradas. Mas isso não é à toa, não. Grande comissão não é à toa, não. E eu creio que o Senhor realmente vai ter um local para uma grande comissão. Aleluia. Eu creio. Já liberou, está chegando. Amém. Já. Creio, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos por essa igreja, Senhor. Que o Senhor permitiu que fosse aberta aqui nesse lugar. É uma bênção. É um local abençoado. Nosso coração se alegra, Senhor, de estarmos aqui hoje comemorando 3 anos Glória a Deus. da existência desse local. Nós sabemos, Deus, que muitas foram as dificuldades e muitas serão as dificuldades ainda. Mas o que nós cremos não é naquilo que a gente pode pegar ou ver, é naquilo que o Senhor diz. Então nós agradecemos por essa família, Senhor, porque eles têm cuidado de nós. O Senhor os colocou aqui para cuidar de nós, Glória a Deus. não para ter vantagens, porque não tem. Eu tenho certeza que não tem. Não tiraram vantagem de nada, porque não tem vantagem para ser tirada de ninguém e de nada. Mas é prazeroso, porque nasceu no coração deles, através do Senhor. Então, meu Pai, eu como ministro do Teu Evangelho, abençoo a vida deles, Deus, dessa família maravilhosa, e que eles serão prósperos em todas as áreas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Deus, continua capacitando a eles, Senhor, para a Tua obra, porque o Senhor os comissionou para essa obra. E nós temos a convicção de que muitas almas serão alcançadas através da vida dessa família, Senhor. Nós amamos essa família que o Senhor nos apresentou. Amém? Nós podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Graças a Deus. Você crê nisso? Você crê que daqui a pouco você vai estar num lugar maior do que esse? Eu já falei com o pastor, a tenda vai ter que ser alargada. Daqui a pouco não vai caber, né? Isso, daqui a pouco essas cadeiras aqui vão estar todas cheias. Amém. Em nome de Jesus. Ah, vamos comprar cadeira? Não, nós vamos comprar o lugar. Amém. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Está a caminho, hein? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Você entendeu o que foi dito hoje? Você entendeu o que o Senhor quis nos dizer nessa noite? Sim. Não abra mão disso. Não abra mão de crer no Senhor. Porque através disso você vai poder alcançar o testemunho que os heróis da fé alcançaram. Amém. Mas para isso a gente tem que crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus foi entregue pelo próprio Deus para nos salvar. Porque o Senhor, Pai, Deus Pai, amou o mundo de tal maneira, não amou com um amor de colega, não, querido. Um amor de amigo, não. De companheiro de serviço. Não. Ele amou com um amor incondicional. Um amor que supera qualquer um que a gente conhece. Aleluia. É inimaginável o amor de Deus, que Ele resolveu colocar à nossa disposição. E Ele entregou o Filho dele para que todo que nele crê não pereça. Mas não é para ter coisinha pequena, não. É para ter a vida eterna. É para sempre. Deus nos amou para que um dia a gente possa viver eternamente com Ele, como co-herdeiros de Cristo. É isso que o Senhor tem para a gente. Aleluia. E mesmo que a gente não consiga entender, mesmo que a gente não consiga materializar isso para nós, o céu, o que vai ser o céu, quantos questionamentos a gente faz, quantas perguntas tem para fazer, não se importe com isso. Isso é a parte do Senhor. A nossa parte é crer nele,
É reconhecer que o Senhor fez por nós algo e faz por nós algo que ninguém daqui pode fazer. É verdade, Senhor. Mas a gente tem que crer. E crer significa falar, eu reconheço que o Senhor fez por mim o que ninguém pode fazer. E a gente se entregar para Ele sendo dele. Quando a gente fala assim, ó, na igreja lá nós já paramos de falar assim, quem quer aceitar o Senhor? Não aceitar, quem somos nós para aceitar o Senhor? Ele é quem tem que nos aceitar, queridos. Verdade. Não é leilão. Aleluia. A gente não está fazendo leilão de peça aqui não, de nada. Não, a gente está só buscando que a gente medite e reconheça que o Senhor fez por nós algo que ninguém no mundo pode fazer. Amém. Se entregar para que a gente tenha vida. Mas a gente tem que decidir reconhecer isso. E se alguém não fez isso ainda, fala assim, olha, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. De Sadraque, Mesaque, Abednego, eu preciso desse Deus de Noé. Eu preciso desse Deus de Daniel. Eu preciso desse Deus de Esther. Eu preciso desse Deus de Davi. Eu preciso viver isso. E aí quando a gente realmente coloca o nosso coração na direção certa que é do Senhor, a gente levanta a mão e fala assim, a partir de agora eu não ando sozinho mais. Aleluia. Eu não faço as coisas pela força do meu braço, mas sim por aquilo que o Senhor tem para mim. Eu reconheço e eu quero realmente entregar a minha vida, que é dele, a ele de novo, porque só ele que pode cuidar. Glória a Deus. É essa a decisão que a gente tem que tomar. E se alguém não fez isso aqui ainda e está aqui essa noite, querido, eu quero dizer para você que não é amanhã, não é semana que vem. Se o Senhor trouxe essa palavra para a gente hoje, é para acontecer hoje. E você pode levantar a mão e falar assim, eu preciso desse Deus. Aleluia. É isso que eu estava esperando. E se o Espírito Santo tocou no seu coração e te fez convencer que realmente você precisa de um Deus de verdade na sua vida, no seu caminhar, que Ele pode te dar mais do que você pede ou pensa, é só você levantar a mão e a gente vai orar. Aleluia. E isso não é motivo de vergonha, nem de humilhação. É motivo de muito orgulho e honra. Porque nós vamos alcançar o testemunho que o Senhor nos dará. Glória a Deus. Tem alguém? Ou às vezes você já fez isso algum dia, mas se frustrou com alguma coisa, e hoje é dia de voltar, ter um concerto com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor e falar assim, Deus, agora, a partir de agora, eu não vou ficar andando aí igual qualquer um, não. Agora eu vou me posicionar como sacerdócio real, como filho.